Olá, meus irmãos, graças a Deus pela sua vida, graça e paz a todos vocês. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar para darmos início à nossa palavra. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, Senhor. Colocar todas essas pessoas que estão me vendo, me assistindo, me ouvindo nesta noite. Que a Tua palavra realmente possa produzir frutos em nós. Que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Nós abrimos nesse momento o nosso coração e pedimos: vem, Senhor, tome o seu lugar, fale conosco, queremos ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus pela sua vida. Um incentivo para a fé, é o título da nossa palavra hoje, um incentivo para a fé. Amados, eu não sei se você pensa da mesma forma, mas a nossa fé, ela não é provada em meio às conquistas, às vitórias, às bênçãos ou em meio aos milagres. Não, dessa forma ela é sustentada e fortalecida. Agora, a nossa fé ela é provada quando nós estamos conduzindo a nossa vida em meio a ventos e tempestades. Quando a nossa vida ela é jogada de um lado para o outro em meio a tribulações, as dificuldades, aí sim a nossa fé ela é provada. Amém ou não? Talvez você possa me dizer assim: pastor, eu tenho vivido grandes conquistas na minha vida, eu tenho alcançado grandes vitórias, eu tenho experimentado, pastor, o melhor de Deus na minha vida. Amém. Glória a Deus por isso, meu amado. Glória a Deus por isso. O poder de Deus tem se estabelecido na sua vida através da sua fé. Isso é muito importante. É dessa forma mesmo. É assim que funciona a nossa fé. A nossa fé precisa realmente gerar isso em nosso coração. Mas, amados, eu vou dizer uma coisa para você. A nossa vida, ela não é feita só de vitórias, de conquistas. A verdade é que os dias maus, eles trazem com eles ventos e tempestades. As dificuldades, meu amado, e as tribulações, elas precisam despertar em nós a perseverança pela fé. Amém ou não? Então, dificuldades, angústias, problemas, nós vamos passar sim. O Senhor disse para nós que no mundo teríamos aflições. Então, teremos sim o dia mau, que vai trazer com ele a provação da nossa fé. Ah, pastor, então o Senhor está dizendo que eu não posso ser vencedor, que eu não posso ter a vitória, que as minhas conquistas não valem a pena porque eu não estou passando por lutas e tribulações? Não. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é que esse mundo jaz do maligno e que nele teremos aflições. Ou seja, as nossas vitórias e conquistas serão sim alcançadas, mas em meio a ventos e tempestades, em meio à perseverança e à aprovação da nossa fé. Amém? A conquista ela chega quando a nossa fé é aprovada. Às vezes vivemos em dificuldades, em angústias, passamos por um deserto, mas nós temos que entender que o deserto é passagem, é trajetória. Vamos chegar, precisamos chegar no final desse deserto em segurança, tendo a certeza de que a vitória é minha. Mas isso tudo vai acontecer como? Pela fé. Depois que a nossa fé for provada e aprovada. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Vamos ler um texto que está lá no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 22. Amém? Do 22 ao 34. Se você não abriu, acompanhe comigo aí. Depois você pode ter um tempo de leitura e vai poder tirar a essência desse texto que nós vamos ler agora. Versículo 22 diz assim: logo em seguida,
Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando por sobre as águas. Versículo 26. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu realmente, mande-me ir até o seu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Versículo 34 e último. Depois de atravessar o mar, então chegaram a Genezaré. Amado, esse texto ele é um forte exemplo da perda e da conquista pela fé. É um forte exemplo. É triste nós dizermos isso, mas ainda hoje pessoas perdem, abandonam, deixam de lado a sua fé no Senhor por estarem passando momentos de aflição, provação. Verdade ou não? Pessoas enfraquecem a sua fé por estar vivendo em tempos de lutas. O texto ele começa dizendo no versículo 22 que logo em seguida quando? Quando Jesus tinha terminado de operar um grande milagre na multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, Jesus então insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Interessante porque Jesus ele diz que, a palavra diz que Jesus insistiu com eles. Jesus insistiu com os discípulos. Por que Jesus teve que insistir com os discípulos? Porque provavelmente eles não queriam ir sozinhos para o outro lado. Nós não sabemos, mas talvez eles já previam ali uma tempestade, já conseguiam sentir os ventos e ficaram um pouco com medo, nervosos. Então Jesus Cristo insiste com eles para que eles atravessem no barco, só eles. Jesus então diz para ele onde eles deveriam ir. E Jesus então diz: entrem no barco e vão para o outro lado. Para onde? Genezaré. O Senhor deu um comando a eles, deu uma direção, uma rota para eles, da maneira que eles tinham que fazer para chegar ao outro lado. Bom, então eles tinham um destino. Qual era o destino? Genezaré. Mas Jesus, interessante que Jesus, amado, ele não tinha dito nada para eles. Olha, vocês vão pegar o barco, vão para Genezaré, mas no meio do caminho vai vir uma tempestade louca, vai vir grandes ventos e tempestades e o barco vai quase a pique. Mas fique firme, porque nada vai acontecer com vocês. Não, ele não disse isso. Então os discípulos entraram no barco e foram. E Jesus fez o quê? Despediu a multidão e subiu sozinho para o monte para orar. Jesus estava se preparando. Então, Jesus o que fez? Jesus disse: olha, bom, eu terminei agora há pouco um grande milagre na transformação na multiplicação, quer dizer, dos pães e os peixes. E os discípulos viram isso. Ou seja, tiveram a sua fé aguçada, fortaleceu a fé deles, mas agora eu vou provar essa fé. Até que ponto eles confiam no Mestre? Até que ponto confiam em mim? Então, ele está ali no monte orando,
E o barco está no mar, já começando a balançar, e os ventos vinham, e aquele povo, aqueles discípulos já estavam ficando agoniados. Olha o que diz o versículo 24 e o versículo 25, diz assim: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando por sobre as águas. Amados, nós precisamos aprender uma coisa com essa palavra, que Jesus, ele jamais nos abandona em meio aos desafios. Jesus jamais nos abandona em meio a angústias, às tribulações. Jamais ele vai nos abandonar. Ainda que nós pensamos que nós estamos sozinhos em meio às tempestades, ainda que você não consiga ver nitidamente o Senhor, não consiga presenciar o Senhor, ainda que você tenha medo das dificuldades e das lutas que você tem passado, se você firmar o seu olhar, se você elevar os seus olhos para o monte, que é de onde vem o seu socorro, com certeza você vai conseguir enxergar Jesus vindo rapidamente em seu socorro, andando por sobre as águas. Nós precisamos, através da nossa fé, conseguir sim enxergar Jesus vindo rapidamente ao nosso socorro. Amém? O versículo 26 diz que quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Meu Deus! Nós poderíamos aqui agora nesse momento até julgar aqueles homens e dizer: poxa, mas um bando de homens barbados, discípulos direto de Jesus Cristo, com medo de um fantasma. Não é possível. Não é possível que esse povo, esses discípulos, homens de Deus, estão aqui dentro desse barco gritando de medo do fantasma, de um fantasma. E aí, interessante que Jesus Cristo, por causa disso, Jesus ele fica muito bravo. Jesus Cristo fica muito nervoso, sabe? E chama duramente a atenção daquele povo, dos discípulos. Não é isso. Isso não acontece. A palavra, o versículo 27 diz que Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Ou seja, eu vim para socorrer vocês. Eu vim para cuidar, para proteger, eu vim trazer socorro para vocês. Que coisa, amado, Jesus Cristo mesmo sabendo que aquele povo, olhando para eles, para aqueles discípulos direto deles, que conheciam os milagres, que sabiam o tamanho do poder do Senhor, vê aquele povo de repente desfalecendo na sua fé, tendo a sua fé abalada por causa de um problema, ficaram com medo de um fantasma, e mesmo assim Jesus diz: coragem, não tema, eu estou chegando, eu estou indo ao seu encontro, para cuidar, para proteger vocês, amado. Você já parou para pensar que a nossa tristeza, a nossa mágoa, o nosso rancor, o ódio, o pecado, eles distorcem a imagem do Senhor? Eles ofuscam a presença de Jesus Cristo? Você já pensou nisso? Quando nós estamos fustigados pelas ondas, pelo vento, pelas dificuldades, a tempestade, quando os problemas parecem nos cobrir, nós temos uma certa dificuldade em enxergar que Jesus está vindo em nosso socorro. É como eu disse, irmãos, aprendemos a julgar as pessoas pelas dificuldades, os problemas, as lutas que elas estão passando. E muitas vezes nós até dizemos: olha, você não pode ficar assim não. Você precisa sair dessa depressão, tem que buscar força em Deus. Você tem que ter fé. Não é isso que a gente fala muitas vezes? E é verdade, amado. Não está errado, não. É verdade, sim. Nós precisamos buscar em Deus a nossa recuperação. Mas, amados, só quem está passando por essas agruras,
sabe como é difícil reconhecer Jesus em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às ondas, em meio ao vento, em meio à tempestade. Sabe, muitos de nós em alguma situação confundimos Jesus com fantasma. A verdade é essa, porque o nosso foco está no balanço do barco e não na bonança das águas. Está no problema e não na solução. Quando o problema se torna maior do que Jesus para mim, eu não consigo enxergar Jesus. Tem algo que a gente fala muito falado por aí, que é assim, não mostre o tamanho do seu problema a Deus, mas mostre ao problema o tamanho do seu Deus. Ou seja, o nosso Deus, Jesus Cristo, ele precisa ser maior, ele precisa ter maior poder do que a tempestade. E ele tem. Só que em algumas situações da nossa vida, nós não conseguimos enxergar isso. Nós enxergamos que o problema, que a tempestade, que o balanço do barco, que os ventos são maiores do que o poder de Jesus. E só quem passa grandes tormentas sabe como é difícil. Verdade ou não, meu irmão? Com certeza é verdade. O versículo 28 e 29, olha o que diz aí o versículo 28 e 29. Diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu realmente, manda-me ir ao teu encontro, porque, aliás, por sobre as águas, porque eu ainda não estou acreditando que é o Senhor. Eu ainda não estou reconhecendo o Senhor. É como se eu dissesse isso. Manda, se é o Senhor realmente, diga para que eu vá até o Senhor. Porque eu não estou conseguindo, os meus olhos estão muito fitados no problema, nas dificuldades, na morte, e não na solução. E no versículo 29, o que o Senhor diz? Venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, amado, e aí então ele foi ao encontro de Marcos. Não, ele não foi ao encontro de Marcos, ele foi ao encontro de Judas. Não, ele foi ao encontro de quem? De Jesus Cristo. Ele não foi ao encontro de mais ninguém, mas ele foi ao encontro de Jesus, amados. Você só andará sobre as águas, você só sairá do caos quando você for ao encontro de Jesus. Quando você estiver de frente a frente com o Senhor e caminhar em direção a Ele. Nós temos que ir em direção ao Senhor, não de outras coisas. E quando você estiver caminhando em direção a Jesus, não tenha medo dos ventos e das tempestades. Coloque o seu foco em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque foi Ele que te chamou. Foi Ele que disse, venha. Foi Ele, meu amado. Então, quando nós colocamos o foco, quando nós colocamos a nossa atenção no vento, nas águas agitadas, no balanço, ainda que eu esteja olhando para Jesus, mas se o meu foco não estiver nele, eu vou afundar, eu vou desistir. Eu vou perder a minha fé será abalada quando o meu foco sair do Senhor e for colocado no problema. O versículo 30 diz, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Quantos de nós temos gritado socorro ao Senhor? Muitos de nós estamos afundando com a nossa fé abalada e não gritamos o socorro ao Senhor. Estamos afundando. E interessante é que Pedro começa a afundar e depois de mais ou menos 2 horas, o Senhor vai lá e socorre Pedro. Umas 2 horas. Não é isso. Não é depois de 2 horas. A Bíblia diz no versículo 31 que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou.
Imediatamente, não foi um tempo depois, não esperou ele se afogar. Não, imediatamente, ou seja, ele estava muito perto do Senhor. Às vezes nós estamos tão perto do Senhor, mas estamos afundando, estamos afogando, estamos desistindo, estamos sendo manipulados pelo problema, pelas angústias, pelas dificuldades, pela doença, por tudo aquilo que vem para roubar a nossa fé. Sabe, meu irmão, nós estamos muito perto do Senhor, muito perto dele. E aí o texto termina dizendo que o Senhor diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amado, Jesus salva Pedro e pergunta a ele: qual o motivo da dúvida? Por que você duvidou? Ou seja, você falou comigo, eu respondi você. Você caminhou por sobre as águas pelo poder da minha palavra e mesmo assim tem dúvidas? Mesmo assim duvidou, amado? Isso não está muito longe de nós, não. Não está. Faz parte da nossa vida, porque muitas vezes nós clamamos ao Senhor, Ele nos responde, caminhamos até Ele, e em um determinado momento da nossa vida, duvidamos do seu poder e começamos a afundar. Verdade ou não? Muitas vezes, amado, caminhamos com o Senhor, conhecemos o seu poder, já vimos os seus milagres, e quando achamos que entramos em uma batalha muito grande, muito intensa, ainda assim caminhamos em direção a Ele, mas logo perdemos o foco. Duvidamos do seu poder. E aí começamos a afundar, aí começamos a desistir, aí começamos a desanimar. É onde muitos acabam saindo, acabam deixando a presença do Senhor, acaba desistindo do seu trajeto, da sua viagem, das suas bênçãos e dos seus milagres, porque acredita que o problema é maior do que a solução, que o problema é maior do que Deus. O versículo 32 ao 34, que é o final do texto que nós lemos, diz assim que 32, quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, então chegaram a Genezaré. Amados, para nós encerrarmos essa palavra, nós vamos finalizar com 3 pontos rápidos, 3 pontos para finalizar. O primeiro dele é esse versículo 32 que nós acabamos de ler. Quando entraram no barco, o vento cessou. Nós percebemos que Pedro, ele estava desesperado para sair daquele barco. Verdade ou não? Ele estava desesperado para sair do barco, que estava prestes a afundar. E quando ele sai do barco, quando ele vai em direção a Jesus, quando ele está na proteção e na segurança de Jesus, presta atenção. Quando ele está na segurança, na proteção de Jesus, do lado dele, Jesus pega Pedro pela mão, e o que Jesus faz? Leva ele de volta para o barco. E detalhe, a tempestade ainda não tinha sanado, os ventos ainda não tinham acabado. Amado, tem muitas coisas, muitos problemas na nossa vida que ainda não foram resolvidos. E se não voltarmos lá nesses problemas com Jesus Cristo, eles não serão resolvidos. Quando entraram no barco, o vento cessou. Às vezes nós deixamos tantas coisas para trás, tantos problemas sem resolver, sem a solução, e passamos para outra, e começamos outras coisas, e aqueles problemas vão ficando, causando feridas, dificuldades, angústias, e nós não podemos nem lembrar daquele problema, que aquilo fere, destrói o nosso coração. Amados,
Nós precisamos trazer Jesus, precisamos deixar Jesus nos levar de volta. E às vezes quando buscamos a ajuda do Senhor, como lemos aqui, quando buscamos o socorro do Senhor, quando Ele nos socorre, quando Ele nos tira de volta das águas e nós conseguimos respirar de novo, a primeira coisa que Ele faz é nos levar lá no barco, é nos levar lá no problema para nos curar o problema, para curar a dificuldade, para curar as feridas. Porque muitas das vezes o problema não é só financeiro, o problema não é só de saúde, o problema talvez é muito maior, é um problema de ferida espiritual, de tristeza, de mágoa, de rancor, de angústias, de ódio. E o Senhor nos leva aonde tudo começou para trazer a cura para a nossa vida. Verdade ou não? Com certeza. Depois, o segundo ponto para finalizarmos é o versículo 33, que diz: então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amado, esse texto ele fala de reconhecimento. Uma vez que Jesus entra na nossa vida, sabe, atribulada, porque nós clamamos o socorro a Ele, Ele entra para sanar o problema. Ele entra para trazer calmaria às águas. E nós precisamos reconhecer isso. Quando nós gritamos socorro, Jesus vem. Mas Ele vem para sanar. Nós precisamos deixá-lo trabalhar na nossa vida. Eles dizem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E é interessante que, por que eles dizem verdadeiramente tu és o Filho de Deus? Porque se você for pensar, ainda existia uma rapinha de dúvida no ar de quem era Jesus. E foi essa dúvida, essa pequena dúvida que segurou por tanto tempo a tempestade e o balanço das águas. Jesus Cristo queria tratar isso. Jesus Cristo estava, na verdade, tratando com eles, aumentando a fé do coração deles, provando a fé dos seus corações. E eles entenderam isso: verdadeiramente tu és o Senhor. Amado, nós entendemos. Jesus está no barco conosco, está nas dificuldades da nossa vida, na angústia, na tristeza, nas feridas, nas dores, nas enfermidades. Jesus está conosco em todo tempo. Ele não nos abandona jamais. Agora o que nós precisamos é vê-lo, ter a certeza de que Ele está conosco. O terceiro e último ponto para finalizar, diz que é o versículo 34. Depois de atravessarem o mar, chegaram onde? A Genezaré. Amados, esse último versículo fala de uma trajetória segura, de uma chegada segura ao nosso destino. Depois que nós colocarmos Jesus dentro da nossa vida, com certeza alcançaremos o nosso objetivo totalmente em segurança, totalmente seguro. Nós não teremos mais medo do vento ou tempestades, porque a Bíblia diz que Jesus entrou no barco e imediatamente o vento cessou. Houve calmaria nas águas. Mas, amado, ainda que eles prosseguissem a viagem com tempestades e ventos, só o fato de Jesus estar dentro daquele barco com eles já estariam seguros, totalmente seguros. Então, quando o Senhor ele traz a calmaria, quando Ele traz a solução dos problemas na nossa vida, quando Ele traz a alegria de volta, a paz, nós precisamos reconhecê-lo. Precisamos reconhecê-lo. Como diz um pouco antes que nós lemos, que o Senhor então, que eles então verdadeiramente acreditaram que Ele era o Filho de Deus. Meu Deus, na verdade, amado, está na hora de nós entendermos. Na verdade, está passando de hora de nós entendermos que sem Jesus Cristo, nada podemos fazer. A nossa vida é dele. Somos dependentes dele. Toda a nossa conquista depende dele. A calma depende dele. A calmaria do mar, a calmaria dos ventos, das águas, depende dele.
Ele é o Senhor da nossa vida. E quando Ele te tomar pelas mãos para te levar de volta, aonde não houve cura, para curá-lo, aonde ainda há tempestade, para sanar essa tempestade, quando Ele te tomar pela mão e dizer: filho, vamos voltar lá no início para você ser curado. Vamos voltar lá em meio às tempestades para você entender que você precisa de mim para ela ser sanada. Então volte, entregue realmente o teu caminho ao Senhor, confie nele, que tudo Ele fará. É isso que nós temos que ter a certeza e a segurança como servos, como cristãos, como homens e mulheres de Deus. Amém? Então, amado, se Ele não entrar na nossa vida, se Jesus Cristo não entrar na nossa vida, se nós não deixarmos Ele entrar na nossa vida, com certeza ela irá afundar. A nossa vida sem o Senhor é um barco indo a pique. A nossa vida sem o Senhor é como um barquinho indo a pique. A fragilidade daquele barco sem Jesus Cristo era muito grande. O Senhor jamais deixaria algo acontecer com eles, mas eles entenderam que eles iam morrer ali. O barco deles ia afundar. O problema deles ali era a falta de Jesus no barco. Isso eles entenderam e reconheceram quando Jesus chegou até eles. Amém, amado? Que essa palavra nessa noite possa realmente produzir fruto em seu coração. Que a palavra nessa noite possa trazer calmaria às ondas da nossa vida. Que a palavra dessa noite possa fazer com que os ventos se acalmem e que nós possamos caminhar em segurança ao nosso destino. Amém, querido? Que o Senhor realmente abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e realmente traga paz e tranquilidade. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar para que Deus possa consolidar e trazer a segurança e a certeza de que estamos no caminho certo com o Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar o Teu santo nome, dizer: Pai, se não fosse o Senhor, nós já teríamos afundado. Se não fosse a Tua presença no barco, jamais chegaríamos do outro lado em segurança, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos disse para nós: venha, e nós então conseguimos caminhar por cima dessas águas, rumo ao Senhor. Eu agradeço o Senhor também pelo fato do Senhor ter nos pegado pelas mãos e nos levado de volta, para que haja cura e fortalecimento. Obrigado, Senhor. Talvez o Senhor esteja pegando alguém pelas mãos nesse momento e levando de volta lá naquele problema. Esteja trazendo a lembrança no coração de muitas pessoas agora daquilo que um dia foi um problema, foi um desastre, foi uma angústia, foi uma tristeza, foi uma decepção, foi uma mágoa. E o Senhor está levando agora essa pessoa até ali para trazer cura, para curá-lo, para dizer para eles que a segurança deles é o Senhor. Obrigado, Senhor. Com certeza a nossa segurança é o Senhor. Eu declaro vida em abundância para todos aqueles que estão me ouvindo. Eu declaro, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo nessa noite, você terá paz e tranquilidade no seu barco, porque Jesus está com você. Ele não deixará que o seu barco afunde, Ele não deixará que você morra, Ele não deixará que você seja destruído por todas essas dificuldades, angústias e tristezas que têm assolado a sua vida. Eu declaro as bênçãos do Senhor encontrando você aí onde você está. Que você seja abençoado hoje e sempre. Todos os dias da sua vida você possa enxergar, você possa ter a visão de que Cristo está com você e Ele é a sua segurança. Em nome de Jesus. E você diz amém e glórias a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, onde você estiver. Eu declaro vida e eu declaro vida e abundância sobre você. A abundância do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Amém? Glória a Deus. Na quarta-feira nós teremos um culto voltado à família aqui online. Uma palavra voltada para a família. Amém? Se você puder estar conosco, será uma bênção. E no próximo domingo nós estaremos juntos, com certeza, para cultuar o Senhor novamente.
em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe você, fique na paz e até lá.